Se você está pensando em vir ao Japão em 2025 e está em dúvida se vale a pena ou não, aqui vão 5 coisas que você precisa saber, mesmo que você não tenha perguntado. Eu vou falar assim mesmo. Diga, samurai, o que está trazendo para mim? É o novo vídeo do canal. Aproveite. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Em 1990 foi o auge da migração dos brasileiros para o Japão. Os brasileiros vinham com o único propósito: ganhar dinheiro para conseguir principalmente comprar a casa própria, montar seu próprio negócio, comprar um carro, principalmente porque o Brasil ele se encontrava em uma situação socioeconômica complicada. Nosso dinheiro estava muito desvalorizado perante o dólar, a inflação galopante, nossa moeda trocava o nome e a cédula toda hora. Era cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo. Enfim, estava um caos. E os programas de TV da época, quando passavam coisas do Japão, eram de encher os olhos. Mostravam alta tecnologia, videogames de última geração, robôs inteligentes e eletrônicos de alto padrão. E uma sociedade educada, organizada, com índice de violência e assalto a zero e um abismo social próximo ao zero. Sendo sincero, eu cheguei em 1992 e meio a todas as coisas maravilhosas, também tinha os desafios, a saudade da família, a dificuldade de se adaptar, o ritmo do trabalho, comida, cultura, totalmente diferente de tudo que eu imaginei, e a barreira da língua, mesmo porque, quando eu cheguei, eu não sabia nem espirrar em japonês. E tem muitas coisas que até hoje não mudaram aqui no Japão, principalmente índice de violência, segurança. Tudo isso ainda não mudou no Japão. O Japão é um país muito seguro, tá? E aí lá se vão 33 anos. O Japão passou por muitas modificações socioeconômicas e de lá para cá, o país mais tecnológico do mundo, hoje ele é muito atrasado em relação a outros países. O Japão sempre foi muito burocrático, tendo como exemplo que enquanto a maioria do mundo já guarda documentos digitalizados e quase tudo que precisa ser feito em órgãos públicos são online, o Japão ainda prevalece o documento em papel e também a sua presença é necessária na maioria dos órgãos públicos. O Japão sempre teve um contraste de querer ser evoluído, mantendo as tradições milenares, que são a identidade cultural do país. Até 2005, se você comparasse o Japão com outros países, principalmente o Brasil, a gente sentia que o Japão estava muito distante, muito à frente, né? Anos-luz à frente do nosso país, né? E na década de 90, falava-se que o Japão era o país dos anos 2000. E infelizmente agora, em 2025, o Japão ainda continua sendo o país do ano 2000. E eles ainda continuam usando fax para muitas coisas. A gente tem quilos de documentos estocados, guardados em caixa de papelão, né, guardado no depósito. Então ele ocupa muito espaço, cria mofo, é um inferno. Mas aí, dito isso, o Japão ainda continua seguro, apesar do custo de vida ter aumentado e muito, tá, gente? O custo de vida aumentou muito. O Japão ainda é um dos países que, se você estiver trabalhando, você ainda consegue, com seu salário, ter uma vida digna. O abismo social que antes era bem pequenininho, agora ele já consegue, você consegue já enxergar um pouco mais esse abismo social, né? Mas ainda mesmo assim é muito pouquinho do que você consegue ver de um trabalhador comum para algum chefe de seção ou alguém que ganha muito bem aqui, né, aqui no Japão. Não tem tanta diferença. A diferença é que a pessoa que ganha bem, ela vai lá e vai comprar alguma coisa que ela queira à vista. Enquanto a maioria das pessoas que trabalham em fábrica aqui no Japão vão comprar a mesma coisa, só que a prazo. Então, uma diferença social continua, mas não é um abismo social. E diferente dos anos 90, né, onde o objetivo de ficar rico, né, e voltar para o Brasil ficou bem mais difícil. Hoje, quem vem precisa pensar em estabilidade e qualidade de vida a longo prazo, não enriquecer rápido. Antigamente se conseguia juntar dinheiro porque não tinha limites de horas extras, você podia fazer muitas horas extras e por conta disso, muitas pessoas daquela época guardaram muito dinheiro, né, mas também se matavam de trabalhar. Só que agora tem a lei, né, das horas, que aqui a lei não permite que faça mais de 45 horas extras mensais. E alguns meses, né, específicos você pode fazer um pouco mais, porém durante o ano você não passa mais de 720 horas. Isso na minha época, quando eu cheguei aqui, era meio inconcebível, porque
Eu já cheguei a fazer num mês só 180 horas de extra, sendo que as horas normais são 176 mensais, tá? É bom? Claro que não. Psicologicamente falando, emocionalmente falando, fisicamente falando, desgasta muito. Porém, financeiramente falando, é ótimo, né? Porque daí você diminui muito o seu tempo de estadia aqui no Japão para você pegar esse dinheiro e ir para o Brasil. Mesmo porque, se a gente for contar o valor do dólar no dia de hoje e na época que eu vim, tá quase o mesmo preço, gente. Não mudou muita coisa, né? A única diferença é que o custo de vida aumentou demais e o salário continuou defasado da mesma forma. Eu posso falar para vocês é que o Japão é um país de contraste entre a tecnologia, mesmo que ultrapassada, tá? Com a beleza cultural milenar. Por isso, o pessoal que está de viagem marcada para esse ano ou para os próximos anos, venham preparados para tudo. Tirem o máximo de informações que vocês puderem, estude o idioma, pelo menos o básico, tá? Tem vários canais no YouTube que ensinam de graça o idioma japonês e eu vou recomendar para vocês o Japão Online, japonês online, né? Que é acho, se eu não me engano, quem dá aula é Luiz, agora eu não vou lembrar o sobrenome dele, depois eu vou deixar aqui no link, aliás, desculpa, depois eu vou deixar aqui na descrição o link desse canal, é muito bom, tem várias aulas, você vai na playlist dele, nossa, é muito bem organizado e de fácil entendimento. Fora que aqui mesmo no canal eu mostrei como se usa algumas inteligências artificiais para você estar estudando japonês por conta própria. E aí você não chega aqui tão cru também, né? É bom saber um pouco da língua, né? Em qualquer lugar que você vai, com certeza você estuda um pouco da cultura, da língua, tudo. E o Japão não é diferente, gente. Não é só porque você vai vir para ficar um longo tempo aqui que você só vai vir assim, através de pessoas que estejam aqui e falam as coisas para você, porque cada região é uma coisa, cada município, cada cidade, cada tipo de serviço é outra, né? Então, o que pode ser o paraíso para alguns, pode ser o inferno para outras. Então, o ser humano um é diferente do outro, então procurem pesquisar. Na minha época não tinha como pesquisar muito. Hoje vocês têm o acesso à internet, inclusive na palma da mão, né, no celular. Então procurem pesquisar o local onde vocês vão e que eles oferecem, tá? E inclusive vou deixar um card aqui, tá? Para vocês verem o último vídeo que eu fiz que fala exatamente sobre isso, usar uma inteligência artificial, o Gemini, para você fazer uma pesquisa completa sobre o local onde você vai e como tá hoje também o Japão socioeconomicamente falando, tá bom, gente? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que pensar é: traga dinheiro para você conseguir sobreviver por pelo menos 2 meses aqui no Japão, até você receber o primeiro salário e conseguir se estabilizar, tá bom? O Japão não existe a cultura do adiantamento salarial ou o que vocês no Brasil chamam de vale, tá? Algumas empresas se adaptaram a isso, só que não é normal os japoneses, as empresas japonesas darem adiantamento, tá? Eles não têm isso culturalmente falando, eles não entendem nem o que é isso. Como tem muitos brasileiros que já vieram para o Japão, né, já há mais de 30 anos, então algumas empresas se adaptaram a isso, mas não é bom, sabe, porque vai quebrar o seu mensal e a sua estabilidade vai ficar um pouco mais difícil aqui no Japão. Então, tragam dinheiro suficiente. O que eu recomendaria de valores de dinheiro, calculem mais ou menos assim, mensalmente por pessoa, uns 30 a 40 mil ienes, tá? Infelizmente, vocês vão ter que fazer essa conversão, tá, gente? Façam uma conversão na calculadora de vocês com o valor do iene em relação ao real, né? Na data que vocês estiverem vindo para cá. E vocês vão ter mais ou menos o valor entre 40 mil a 50 mil ienes por pessoa que estiver vindo para cá. Antes de vocês chegarem para o Japão, estude a cultura de jogar lixo, de separação de lixo aqui no Japão, que é muito importante. O lixo reciclável do lixo combustível, que é o lixo para queimar, o lixo queimável, tá? Não pode misturar aqui, tem os dias certos para jogar, tá? Então vocês vão ter que ir na prefeitura da cidade de vocês aqui no Japão, vão ter que pegar um guia, né? Para jogar o lixo e saber aonde joga o lixo naquele bairro que você está morando, tá? A lei do silêncio aqui no Japão, gente, é levada muito a sério, porque as paredes aqui no Japão, elas são finas, elas não são de alvenaria igual no Brasil, elas não são de concreto, não tem cimento. Elas são paredes termoisolantes, né? Então, basicamente, elas são feitas de madeira, com estrutura de madeira, alguns ferros no meio, e depois ele vem assim como se fosse um wafer, sabe? Não é wafer, é um Mirabel.
Ah, vocês entenderam. Então eles com uma bolacha recheada assim, aqui no meio tem a madeira e o ferro. E depois duas placas assim, que são termoacústicas, né? Só que de termoacústicas não tem nada, só de térmico. Mas acústico não tem nada, porque eles são muito finos. Então, depois das 22 horas, ou mesmo antes disso, procurem não ouvir música alta. E, gente, eu sei que é um clichê falar isso, mas todos os lugares onde você for no Japão, a maioria dos lugares onde você vai no Japão, você tem que tirar o sapato antes de você entrar. Então, se você é acostumado a andar de sandália, chinelo, tênis sem meia, leve no bolso, pelo menos, ou na bolsa, né? Um par de meias. Pode ser meia soquete, seja qualquer meia que for, tá? Porque daí quando você tirar a sandália, o chinelo ou o tênis, aí você coloca essa meia para você estar andando nesses recintos, né? Não é bom você andar descalço nesses recintos. Aí você deixa a marca de pegada, né? Não é legal. Então leva uma meia sempre junto com você. Uma coisa muito importante aqui no Japão é que no transporte público, gente, não use telefones celulares dentro de ônibus, dentro de trem, tá? Fique falando no celular, é proibido. Tem até uma plaquinha dizendo em inglês e em japonês, né? Que é proibido você tá atendendo o celular. Deixa no Money Mode, que é o silencioso do celular, para não ficar tocando, não atrapalhar as outras pessoas. Se for falar, manda mensagem, né? Faz por WhatsApp, Line, né? E manda mensagem, mas não fique falando. E não escute músicas altas, né, nos trens e nem nos ônibus, né? Nos transportes públicos aqui do Japão. Coloque sempre um fone de ouvido se você for ouvir música ou alguma coisa, tá? Porque isso é extremamente deselegante aqui no Japão, gente. Tomem cuidado com isso. Outra coisa aqui no Japão também, que vocês não vão conseguir encontrar latas de lixo na rua. Não tem essa cultura de lata de lixo na rua, porque o japonês, ele já é preparado, ele já é pré-programado desde criança a não jogar lixo na rua, né? Então eles jogam lixo em casa, né? Se eles têm lixo na mão, eles colocam dentro da bolsa, colocam dentro do bolso, fazem alguma coisa para depois descartar em casa. Ou nas lojas de conveniência. As lojas de conveniência aqui no Japão tem lixo. Mas não é muito bom também você ficar jogando lixo de outros lugares dentro da loja de conveniência, né? Então aqui você não vai ter as latas de lixo aqui no Japão, né? Em todos os lugares, porque não tem mesmo, né? Muito difícil ter. E aí você tem que levar esse lixo no bolso de vocês, tá? Então toma cuidado com isso também, é uma outra dica. Fora isso, gente, o Japão, o que eu posso falar para vocês de Japão, de qualquer outro país do mundo que você tenha condição de ir, que você possa conhecer, que você possa ir para conhecer, trabalhar, não sei o que você pode fazer nos outros países, né? Mas que você tenha acesso a entrar nesses países, né? Desde 2023, o Japão já não precisa mais de visto para quem quer vir a turismo, mas não pode vir para trabalhar, tá? Seja a trabalho, seja a passeio, vale muito a pena você ir conhecer um outro país. E o Japão é um país que tem uma cultura muito rica. Gente, o que eu posso falar para vocês é que vale a pena realmente você vir. Se vocês têm essa chance, vão, pelo menos para conhecer, tá? E de repente, se nada der certo, já deu certo, né, gente? Porque vocês foram para um outro país. Mas, digamos assim, financeiramente, se nada deu certo, pelo menos você enriqueceu muito mais a sua vida, o seu currículo e o seu conhecimento de um outro país, né? Tem muita gente que gostaria de estar aqui no Japão, independente de qualquer situação que seja aqui no Japão, no país de origem dela, às vezes é uma realidade muito ruim, muito pesada, e eles dariam tudo para estar aqui no Japão. E muitas pessoas que têm a chance de estarem aqui e não dão valor nenhum por estar aqui, né? Pelo contrário, reclamam demais. Então, gente, venham com o coração aberto, com a mente aberta, porque vocês vão encontrar dificuldades, sim, mas vocês também vão encontrar um país muito rico, de muita cultura, maravilhoso, tá? E um povo educadíssimo, né? E uma riqueza de sabores também aqui, de comidas aqui, que é muito bom. É óbvio que no Brasil a comida japonesa é totalmente diferente da comida japonesa do Japão, né? Mas é muito bom aqui no Japão, depois que você se acostuma com a comida, com o tempero, com tudo, faz até falta pra gente. Bom, pessoal, era esse o vídeo. E se você for contar direito, eu dei mais do que 5 coisas. Eu falei mais do que 5 coisas, né? Por isso, né, eu peço, se você puder, deixa o like, compartilhe o vídeo com quem precisa ou que talvez esteja vindo para o Japão, tá? E se você não é inscrito, considere se inscrever no canal. Eu trago muito conteúdo diversificado, principalmente
para os brasileiros que já estão aqui no Japão, né? Para a comunidade brasileira que estão aqui no Japão. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.